Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje o assunto é muito importante. Vamos falar sobre hipertireoidismo e hipotireoidismo, duas condições que acometem a nossa glândula tireoide. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Muito bem, pessoal, a glândula tireoide ela fica nessa região aqui e ela tem formato tipo borboleta. E aí talvez vocês já tenham ouvido falar algumas pessoas dizendo coisas do tipo tenho problemas de glândula, ou ainda, meu metabolismo é muito lento, ou o meu metabolismo é muito acelerado. Bom, todas essas condições podem ser relacionadas a essa glândula, porque os hormônios produzidos na tireoide tem uma função muito importante para o nosso metabolismo. Então, se eles estiverem desregulados, pode desencadear essas condições. Então, perceba, o hipertireoidismo, nomezinho complicado, é o excesso de hormônios da tireoide. Quando está acima daquele limite estabelecido, o que se torna daí uma condição patológica, né? Uma doença. E o hipotireoidismo é quando a pessoa tem deficiência de hormônios da tireoide, que pode ser causado por diversos fatores que eu vou explicar para vocês. Ok, e quais são esses hormônios? Os famosos T4 e T3. O T4, ele é a tiroxina e a principal função dele, claro, tem função no metabolismo, mas é ele que vai ser o precursor do outro hormônio que é o T3. Repara que nós temos uma maior quantidade de T4 até para ter uma reserva. Ele fica ali para ser como precursor também do T3. E o T3, que é triidotironina, nome mais difícil não podia ter, né? Que esse aqui vai ter várias funções, entre eles metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? Teu corpo está em repouso. O quanto de caloria você gasta estando em repouso? Sabe? Tem que ter mas eu quero gastar muito para poder... Não. Lembre-se, tem que ter uma média. Tudo em excesso, moçada, pessoal, tudo em excesso na nossa vida é ruim. Para mais ou para menos. Por isso que existem os níveis. E quando você faz um exame de sangue, por exemplo, tem lá o limite superior e o limite inferior. E as pessoas que estão naquela faixa, tá tudo ok, não tem problema nenhum. Agora, se está acima ou está abaixo, tem que investigar se é algo passageiro ou não, ou se está sendo causado por uma outra condição, enfim, certo? Então, o T3 ele atua no metabolismo basal e também no metabolismo geral de carboidratos, lipídios e proteínas. Por exemplo, carboidrato. Você come. Esses hormônios, eles vão atuar, tipo assim, forma esses carboidratos como uma reserva rápida de glicogênio, por exemplo, ou não. Pega isso aqui e já converte tudo em lipídio, em gordura, ou seja, a pessoa nem deu tempo de fazer, já vai sentir fome de novo porque já converteu em gordura, certo? Então, quando esses hormônios aqui estão desregulados, pode acontecer isso. Também atuam na temperatura. A temperatura do nosso corpo ela tem que ser constante. Como é que a gente mantém a temperatura constante? É um centro de controle que fala assim, para manter a temperatura constante a gente vai ter que produzir mais calor, fazendo mais quebra de matéria orgânica e, consequentemente, né, leis da termodinâmica, a gente vai manter a temperatura porque há uma liberação de calor, né, nesse processo. Também no desenvolvimento das pessoas, no crescimento das pessoas, no metabolismo geral, né, pessoal? Então, se esses hormônios aqui estiverem desregulados, vai ter um problema geral de metabolismo no nosso corpo. Beleza? Agora, além desses hormônios, porque quando a gente fala de hiper e hipotiroidismo, certo? Nós estamos nos referindo principalmente ao T3 e T4, mas há um outro hormônio também liberado pela tireoide, que é a calcitonina, que esse aqui faz com que o nosso sangue tenha a quantidade de cálcio ou seja reservado esse cálcio para os ossos. Então, ele vai controlar os níveis de cálcio no nosso sangue. Então, é muito importante também esse hormônio estar em dia. Eu só citei ele aqui, mas não é o foco desse vídeo. Então, como é que funciona? Vamos viajar um pouco aqui e falar, professor, eu quero entender profundamente as coisas, porque vou ser médico, ou vou ser enfermeiro, ou biomédico, ou biólogo, ou somente porque eu sou um apaixonado por ciência. Então, olha só, existe uma região no nosso cérebro chamada de hipotálamo. Perceba que esse hipotálamo libera o TRH. Já vou explicar quem é que estimula aqui ou quem inibe, tá bom? Mas o TRH, o que é o TRH? Coloquei aqui. O TRH é o hormônio liberador da tireotropina. A tireotropina é o TSH, calma, não te assusta. Então ele vai estimular a hipófise, ou glândula pituitária, que tem aqui, a
liberar o TSH. O que é o TSH? Falei para ti agora. É a tireotropina. O TSH, por sua vez, ou seja, vem lá do hipotálamo a primeira mensagem. TRH estimula o hipotálamo a liberar o TSH. O TSH ele vai estimular agora a tireoide, que está aqui, né, nessa região, a liberar o T3 e o T4. Olha que loucura, que complexo. Só que aqui existe o que a gente chama dentro da biologia de feedback negativo. Imagina que esse hormônio aqui está sendo liberado para estimular essa, liberar esse para liberar esse. Só que esse aqui, agora a tireoide, vai liberar o T3 e T4. Quando o T3 e T4 sobem no nosso sangue, há o que eu disse para ti que é o feedback negativo, para inibir o TRH e o TSH. Ou seja, se inibe aqui, não vai mais estimular a tireoide e esses hormônios são controlados. Porque tu imagina se não houvesse esse feedback negativo. Libera, estimula, vai sempre estimular, vai subir, não tem que ter um controle de tudo isso. Por isso que aqui libera TRH, que estimula a hipófise a liberar o TSH, que estimula a tireoide a liberar o T3 e T4. Se eles estão altos, diminui. Se baixar T3 e T4, isso aqui não vai mais inibir, porque não vão estar baixos, e aí volta a liberar o TRH para estimular a hipófise, para liberar o TSH, para estimular a tireoide, para liberar mais T4, T3. Então está aí todo o controle hormonal desses hormônios, certo? Agora, olha só, vamos ao que mais interessa na parte prática deste vídeo. O hipertireoidismo é a condição que tem níveis elevados de T4 e T3. Eu já tinha dito isso para ti. Quais são as principais causas, moçada? A principal causa, fala assim, o que o médico vai desconfiar de primeira é a doença de Graves, ou Graves, né? Enfim, doença de Graves. Isso aqui é uma doença autoimune. Uma doença autoimune é quando o nosso sistema imunológico ataca uma parte do nosso corpo. Ou seja, do nada ele vai falar, isso aqui não é meu, então vamos atacar. E aí ataca, por exemplo, parte da nossa tireoide. Consequentemente, em resposta, a nossa tireoide passa a liberar mais desses hormônios e fica algo crônico e constante, causa o hipertireoidismo. Outro pode ser nódulos, certo? Pode ser excesso de iodo. Calma, paramos aqui no iodo rapidinho. Te liga, eu falei do iodo aqui. O iodo é fundamental para a produção desses hormônios aqui. É fundamental. Escuta o que eu estou lhe falando. Por quê? Porque o iodo, ele se liga a um aminoácido da proteína que tem nessa região aqui e permite com que estes hormônios aqui sejam produzidos. Sem o iodo, você vai ter deficiência disso. Inclusive, a gente estuda que o iodo é importantíssimo para prevenir o bócio endêmico, que é aquele inchaço também da tireoide, daí no caso por falta de iodo. Agora, preste bem atenção, por que a gente não vê quase mais pessoas com deficiência de iodo aqui no Brasil? Porque se você for na sua cozinha agora e pegar o meio quilo ou quilo de sal ali, o que vai falar? Enriquecido com iodo, ou possui iodo, ou é um sal iodado. O que é isso? Eles colocam o iodo aqui, esse sal, e esse iodo, consequentemente, é distribuído de maneira ideal, digamos assim, de forma barata para toda a população, evitando o problema, porque ele é importantíssimo. Se tu não usar o iodo, esses hormônios vão ter sérios riscos. Então é uma forma que a gente encontrou de prevenir problemas na tireoide por falta de iodo. Interessantíssimo, né? Agora, o excesso de iodo vai causar o hipertireoidismo. Então temos que estar atento a isso. E também um adenoma tóxico ou outras, tá, pessoal? Outras condições que causam até tumores, tá? Então aqui são as principais que você tem que saber da doença de Graves. Sintomas. Olha, você está falando de a pessoa está com metabolismo hiperacelerado. Isso é bom, professor? Não, calma, porque a pessoa vai perder peso, os batimentos cardíacos vão ficar acelerados, a pessoa vai ficar muito, muito agitada, vai dar exoftalmia, que é os olhos saltados, os olhos ficam bem para frente, assim, sabe? A pessoa tem diarreia, tem problemas para dormir, a pessoa fica, sabe, se sentindo extremamente incomodada com essa condição. Então não é algo bom. Metabolismo acelerado é bom se estiver dentro dos limites ali. Se estiver, no caso do né, da hiperprodução desses hormônios, aí vai ser um grande problema. E tratamento? Claro, antitireoidianos, ou seja, são medicamentos que atuam para inibir a produção desses hormônios, é uma forma de tratamento. O próprio iodo radioativo, que vai atuar ali também, ou parte cirúrgica, ou remove parte da tireoide, ou remove toda e faz a reposição hormonal da tireoide de via medicamentosa, né? Então esses são alguns tratamentos que o médico, obviamente, né, pessoal, aqui essa aula aqui,
Eu sou biólogo, então estou puxando mais para a parte biológica, a parte médica, tá? Do diagnóstico, isso aí você vai falar com o seu médico, obviamente, né, com a sua médica, e você vai ter um diagnóstico preciso. Se você está aqui assistindo esse vídeo porque está preocupado se tem hiper ou hipotireoidismo, a melhor coisa que você tem que fazer não é só ficar na internet pesquisando, isso aqui é uma introdução, é procurar um médico especialista, um médico que entenda da parte de endocrinologia, né? E que ele vai te dar um diagnóstico para fazer o tratamento adequado. Ainda bem que a medicina está aí, a ciência está aí, para que a gente tenha tratamento. Nenhuma dessas doenças, estou com isso, vou morrer. Não, calma, tem tratamento, beleza? Agora vamos para o hipotireoidismo, que é abaixo do T3 e T4. T4 e T3. Quais são as causas? Uma outra doença autoimune causa isso, que é a principal também causa, que é a tireoide de Hashimoto. Nessa condição, o sistema imunológico ataca as células que acabam liberando muito desses hormônios num primeiro momento, só que depois elas vão minguando e dá o hipo. Então, num primeiro momento, a tireoide de Hashimoto dá um hipertireoidismo, mas de forma crônica o hipotireoidismo, beleza? E também pode ser por falta de iodo, que daí daria também o bócio endêmico, que eu já falei para vocês, que é uma outra condição, por alguns tipos de medicamentos que podem inibir, pode ser o hipotireoidismo congênito, e por isso aqui é diagnosticado no teste do pezinho, tá? Isso pode acontecer e também tem tratamento, ou até mesmo uma parte cirúrgica, removeu a glândula, né? Enfim. Sintomas, é mais ou menos o oposto. Aqui a pessoa vai sentir muito frio, porque o metabolismo está baixo. Lembra que uma das funções é regular a temperatura. Então, se tu não tem esse metabolismo, tu produz menos calor, tu vai sentir sempre uma sensação de frio. Vai te dar muito sono, muita fadiga, cansaço, o cretinismo. O cretinismo vai dar principalmente na condição do hipotireoidismo congênito. Isso é importante ressaltar, porque daí dá um problema no desenvolvimento. Aí tu fala, professor, aí eu vejo o teste do pezinho lá, inclusive tenho aula sobre o teste do pezinho, dá isso aqui, e aí você assim, não, por isso que tem o teste do pezinho, tchê, barbaridade, é para ver se a pessoa tem a condição, se a criança ali nos primeiros dias de vida tem, e tratar desde pequeno para não ter o cretinismo, ponto. Por isso que é importante o teste do pezinho, não é para dar o diagnóstico e se vira agora, te rala, não, vai embora, tens isso pro resto da vida. Não, é para falar, puxa, tem isso, então não vamos deixar a criança se desenvolver de forma errada. Vamos dar um medicamento para ter uma vida normal. Esse é o foco do teste do pezinho, tá? Muito bem. Aqui vai ter ganho de peso, se nesse caso tem perda de peso, aqui tem ganho. A pessoa tem metabolismo lento, dores musculares, dores nas articulações, entre outros sintomas mais específicos para cada pessoa. E o tratamento, neste caso, principalmente é reposição hormonal. Se a pessoa tem pouco hormônio, vamos botar hormônio para essa pessoa, ou estimuladores desses hormônios, né? Ou também iodo, se for por falta do iodo, a pessoa não está com muito iodo, que é mais difícil, mas pode ser também, certo? E aqui, só para dica, né? O hipotireoidismo é mais comum, tá? E ela acomete aproximadamente 2% da população. Isso é bastante comum, se parar para pensar, né? Agora, é 8 vezes mais comum em mulheres. Então, mulheres têm muito mais o hipotireoidismo que o homem. E outro dado ainda, uma pessoa acima de 60 anos, ou melhor, tu pega toda a população acima de 60 anos, 15% delas estarão com hipotireoidismo. Por isso que é importante o acompanhamento médico, exames periódicos, para que você não tenha um problema a partir do... Moçada, o hipertireoidismo pode ser mais grave, tá? Pode ser mais grave. E é menos comum do que o hipotireoidismo. Só que ambas as condições é tratável. Então, fazer exames médicos, ter um acompanhamento médico é fundamental para que você viva muito e viva bem. Não adianta a gente procurar o médico só depois que tá morrendo, aí pode ser tarde demais, mas se você está sem nenhum sintoma e mesmo assim tem as suas consultas periódicas, você pode detectar qualquer problema que no futuro será um problemão, mas que no início é tratável facilmente. A gente tem que ter essa cultura, e eu falo isso para vocês também pensando para mim, tá? Não tô, professor, tu é daqueles que vai no médico. Não, eu me cuido na saúde, alimentação, bodybuilder e tudo mais, sem ser bodybuilder. Faço uma academia bem de leve de vez em quando, mas a gente tem que ter esse acompanhamento, tá? Fica a dica para todos nós. E é isso aí, gurizada. Fica aqui o meu grande beijo, meu grande abraço. A gente se vê muito em breve aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.